Bom dia, nono ano. Hoje, segunda-feira, dia 26 de outubro, vamos dar continuidade ao nosso assunto de circunferência. Hoje nós vamos fazer umas anotações sobre posições relativas entre duas circunferências, só que observando o raio, fazendo relações. Nós já vimos as secantes, as tangentes e as externas, só que agora nós vamos ver novamente as secantes, as tangentes e as externas, só que fazendo uma relação entre raio e diâmetro entre elas. Posições relativas entre circunferências. As posições relativas, nós vamos começar com as secantes. Vamos começar com as secantes e ver o que é que acontece entre os raios e o diâmetro, certo? As secantes, elas possuem ponto em comum. Possuem ponto em comum. Possuem ponto. Elas possuem, né? Vou botar aqui possuem, porque são pontos. Possuem pontos em comum. Não sei se vocês lembram das aulas anteriores, elas vão possuir dois pontos em comum. Possui dois pontos em comum. Então, o que é que acontece? Certo? Aqui é o meio dela, a origem da circunferência 1, e aqui da circunferência 2. Então, essa junção vai ser o diâmetro, porque é a metade do raio de uma com a metade do raio da outra. Ela tem um raio inteiro, ela possui o diâmetro inteiro se ela for única. Mas se eu dividir ela, pegar um pedaço de uma e um pedaço de outra, eu vou juntar o pedaço do raio de uma com o pedaço do raio da outra. Então, eu vou juntar os dois raios e vou ter o meu diâmetro. Então, a metade do raio da circunferência 1 e a metade do raio da circunferência 2. Então, juntando essas duas metades, eu vou ter o meu diâmetro, certo? Tenho o meu diâmetro. Posso unir aqui também, fazendo aí um triângulozinho, certo? Onde eu posso indicar que isso aqui foi o raio 1 e o raio da circunferência 2. Também posso chamar esse ponto de ponto A e esse ponto de ponto B. Ok? Então, eu vou ter uma relação de raio 1 menos raio 2. A minha relação de raio 1 menos raio 2 vai ser menor que o diâmetro, que vai ser menor que raio 1 mais raio 2. Então, essa vai ser a relação entre as secantes. Essa vai ser a relação entre as secantes. O diâmetro que está no meio é R1 menos R2. Se eu subtrair R1 menos R2, tem que ser menor. O diâmetro, ele tem que ser maior do que a subtração de raio 1 menos raio 2. E a soma do mesmo raio 1 mais o raio 2 tem que ser maior do que o
diâmetro. Então, o diâmetro tem que ser maior do que a subtração de R1 menos R2 e tem que ser menor que R1 mais raio 2. Essa é a primeira relação trabalhando com retas secantes, certo? Circunferência com retas secantes. Então, se eu tiver um valor, vamos ver, se o raio 1 for 5 e o raio 2 for 3, vamos ver se eu consigo ver se essa relação é verdadeira aqui no primeiro exemplo. R1 menos R2, 5 menos 3 é 2, menor que o diâmetro, certo? Que é menor. R1 mais R2, R1 é 5 mais 3, 5 mais 3, 8. Então, a gente vai ver se o diâmetro for um valor, digamos, 6. Então, eu tenho aí raio 1, raio 2 e tenho o diâmetro no valor de 6. Vamos observar se isso daqui é verdadeiro ou se é falso. Vamos observar, já sei quem é R1, quem é R2 e já sei quem é o diâmetro e vou observar se essa relação é verdadeira. O diâmetro é quanto? É 6. Vou substituir aqui, ó. 6 é maior que 2, verdadeiro. E 6 é menor que 8, verdadeiro. Então, isso daqui é totalmente verdadeiro, porque o diâmetro é menor que R1, é maior que R1 menos R2, mas é menor que R1 mais R2, ó. Ele é maior que 2 e ele é menor que 8. Vejam aí, vou colocar a outra relação para que a gente possa ver se é verdadeiro ou se ela é falsa. Se ela pode ser secante com essas condições, com raio 1 de 5, raio 2 de 3 e com diâmetro de 6, ela pode ser, as duas circunferências podem ser secantes. Vamos ver, raio 1, raio 2 e o diâmetro. Se raio 1 for 7, raio 2 for 10, certo? Deixa eu botar aqui, 70 e 10. E o diâmetro for 20. Vamos ver se eu consigo observar se essa relação eu poderia fazer com retas circunferências, desculpe, com circunferências secantes, eu ia conseguir ter. Vamos observar. R1 menos R2. R1 menos R2, 70 menos 10, eu tenho aí 60. E é menor. Quem é o diâmetro? 20. Menor. R1 mais R2, 70 mais 10, 80. Então, 60 é menor que 20, verdadeiro, certo? E 20 é menor que 80, 60 é menor que 20, falso, ó. 60 não é menor que 20, 60 é maior do que 20, ó. 2 é menor que 6, 2 aqui é menor que 6, ó. 6 é maior que 2. Aqui ele está dizendo que 20 é maior que 60, é falso.
e está dizendo que 80 é maior que 20. Aqui ele diz que é verdadeiro, que 80 é maior que 20. Mas ele diz aqui que 60 é menor que 20, então é falso. Então, com as proposições do segundo exemplo, eu não posso fazer circunferências secantes, ok? Vamos agora para a tangente. Vamos agora para a tangente, que nós temos tangentes de duas formas. Vamos observar que elas podem ser tangentes de duas formas. Tangentes de duas formas. Vamos ver agora a tangente. Vimos a secante, agora vamos ver a tangente. Ela só possui um ponto em comum. Possui um ponto em comum. Só que ela pode se apresentar de duas formas, certo? Elas podem se apresentar assim, quando elas têm esse ponto em comum, e elas podem se apresentar assim, quando elas também só têm um ponto em comum. Elas podem estar uma do lado da outra e ter um ponto em comum, e elas podem estar uma dentro da outra e também ter ponto em comum. Então, vejam como é diferente. Se elas estiverem externa, como essas daqui, e elas podem estar interna, externas e internas, como essa daqui, ó, tá uma dentro da outra, certo? Então, quando elas estiverem externas, o diâmetro é a soma dos raios R1 mais R2. Por quê? Porque eu vou pegar o raio dessa, o raio da primeira, e vou pegar o raio da segunda. O raio da segunda, ó, origem 2. O raio da segunda e o raio da primeira. Então, o diâmetro, eu vou juntar R1 mais R2, que é um pedacinho daqui com um pedacinho daqui, R2. E as internas, eu vou ter o diâmetro igual a R1 menos R2, porque ela está uma dentro da outra. Elas estão uma dentro da outra, certo? Deixa eu botar esse pontinho mais pra cá, certo? Para ficar aqui melhor. Uma circunferência e a outra só encosta aqui, pronto. Só encostou aqui para fazer o raio, certo? Então, eu tenho diâmetro, porque eu vou pegar O1 com um pedacinho O2. Vou pegar o raio 1 e o raio 2, que é o raio da primeira e o raio da segunda. Esse é o raio da segunda. E aqui é como se fosse o raio da terceira. Então, da primeira e da segunda. Então, elas podem estar internas e elas podem estar externas, mas mesmo assim, elas possuem apenas um ponto em comum. Então, observem que as duas primeiras circunferências, elas estão uma do lado de fora da outra, certo? Elas estão uma do lado de fora da outra, né? Então, cada uma tem o seu próprio raio. O raio da primeira e o raio da segunda. Mas como elas estão juntinhas, elas vão possuir um ponto em comum. Então, eu vou juntar o raio da primeira com o raio da segunda. E eu sei que 2 vezes o raio
um raio mais outro raio, eu tenho a medida de um diâmetro. Porque eu sei que diâmetro é 2 vezes o raio. Ou eu sei que diâmetro é raio mais raio. Então, eu tenho ela externamente, o mesmo ponto em comum, e tenho ela internamente, ela está uma dentro da outra e possui somente aquele pontinho. Elas encostaram. Lembra que eu disse que quando ela é tangente, a palavra tangente quer dizer encostar. Ela não passou, né? Isso, ela não bateu, não pegou 2 pontos ou vários pontos. Ela só encostou uma na outra, mesmo ela sendo externa e internas. Agora a gente vai ver aquelas que são consideradas externas, as que não tem nenhum ponto em comum, ou seja, elas não se tocam nem em um ponto, nem em 2 pontos, são as consideradas externas. E também eu posso chamar elas de não secantes, certo? Não secantes, eu também posso classificá-las como não secantes, que é o que nós vamos ver agora. É quando elas estão totalmente separadas uma das outras. Totalmente separadas uma das outras. Posso dizer que elas são internas ou posso dizer que elas são não secantes. Certo? Então, aqui eu tenho uma circunferência. Olha aí a distância, já tenho outra aqui, bem longe, não são nada parecidas, não tem ponto em comum nem nada. E aqui tenho outra e dentro tenho outra. Apesar dela estar dentro da 1, ela não toca na 1. Ela está dentro, mas ela não tem nenhum pontinho em comum. Certo? Então, essa daqui que está do lado de fora, essa daqui tem uma fora, não é isso? Vou pegar o raio dessa daqui, vou chamar de O1, que é o ponto de origem, certo? Vou chamar de origem. E essa daqui eu chamo de O2, como se fosse circunferência 1 e circunferência 2, tá? Fazer para que fique na mesma distância. O2. Então, eu tenho o primeiro raio e o segundo raio, que eu posso chamar de O1 e O2. Então, essa distância daqui para cá vai ser o meu diâmetro, que é o espaço todos entre eles. Eles não têm nenhum ponto em comum. Posso chamar isso aqui de A, isso aqui de B. Elas não têm nenhum ponto em comum. Elas estão totalmente fora uma da outra, certo? Então, esse exemplo, e eu tenho esse daqui, ó. Porque eu pego emprestado a de dentro e pego emprestado a de fora. Então, daqui para cá eu tenho um e daqui para cá eu tenho outro. Vejam só, eu tenho aí 2 divisões. Então, eu tenho O1 e O2. Posso chamar de O2, certo? Então, eu vou ter o meu diâmetro. Tem que ser menor. O diâmetro tem que ser menor que R1 menos R2. E aqui, o diâmetro ele vai ser maior que R1 mais R2. Então, vejam aí quando ela é não secante, certo? Ou seja, vocês estão vendo aí que elas não têm nenhum ponto em comum, não é isso? Estão vendo aí que ela não tem nenhum ponto em comum. Então, o diâmetro tem que ser maior que a soma do raio 1 mais o raio 2. E quando elas estiverem totalmente uma dentro da outra,
sem encostar uma na outra, o diâmetro tem que ser menor que R1 menos R2. Essa parte é a parte que exemplifica melhor, que nós vamos utilizar bastante sobre as posições relativas entre circunferência, as secantes, as tangentes e as externas, que são chamadas de não secantes. Então, nós vamos continuar com o nosso assunto sobre circunferência e vamos continuar com a nossa anotação, certo? Com a nossa notação. E a gente só vai ajeitar isso daqui, porque ficou muito no meio, certo? De preferência, se vocês fizerem a lápis aí, fica melhor. E fizerem também utilizando o material, como eu já pedi, né? Isso, se possível, usar o compasso e a régua para quando for traçar a circunferência e fazer sempre o tracejado a lápis. Não fazer de qualquer forma para não ficar feio e a gente não conseguir passar a ideia real do que a questão ou o que o assunto está pedindo. Então, por isso eu vou apagar, vou fazer ela mais aqui no canto, certo? Para ela não ficar no meio. Ela não encosta aí, mas ela não encostou, mas ela tá um pouco mais junta aí da circunferência, certo? Tem um pontinho aqui, certo? O1, O2, certo? Origem 1, origem 2. Ficou muito pequenininho, aqui é o ponto B e aqui é o meu ponto A, certo? Então, diâmetro maior que raio 1 mais raio 2, diâmetro menor que raio 1 menos raio 2. Então, a gente tem um caso em particular, certo? Que é chamado de caso particular, como observação, vocês podem colocar também aí, como observação, quando elas são concêntricas. Veja que aqui ela não está no meio totalmente. Eu tinha desenhado ela no meio, certo? Mas aí eu quero que vocês apaguem e coloquem ela mais afastada, porque a intenção era desenhar no meio. Porque agora as concêntricas eu vou desenhar exatamente uma no meio da outra. Aí para não ficar parecendo que ela é não secante, certo? Porque tem uma diferença. Ela está um pouco mais afastada da outra, certo? Então ela vai estar um pouco mais afastada. Isso que eu vou escrever aqui rapidinho, vocês não precisam copiar no caderno, eu só vou mostrar a vocês a diferença. Então, eu tenho uma circunferência, tenho uma aqui no canto. Tenho uma circunferência e tenho outra no meio. Então, vejam a diferença. Essa daqui é a ideia das não secantes, as externas que eu fiz agora. E agora eu vou trabalhar com essas daqui, que são as concêntricas, certo? Que uma está totalmente dentro da outra. Aqui ela está só num pedaço, quase encostando. Agora nós vamos ver um caso particular, vocês vão botar aí, pode botar observação ou um asterisco, pode botar caso particular ou qualquer outro nome, são as concêntricas. Concêntricas, por que concêntricas? Porque elas possuem o mesmo centro em comum. Elas vão possuir o mesmo centro em comum. O centro 1 é o mesmo que o centro 2. Então, eu vou tentar fazer aqui do mesmo jeito que eu quero que vocês façam em casa, que tentem para que não fique
aquela coisa muito feia e a gente não consiga ver adequadamente o que está sendo pedido, certo? Então, aqui eu tenho uma linha na horizontal, certo? Onde eu tenho o meio aqui da circunferência, que eu divido aqui o diâmetro dessa primeira, raio 1 e raio 2, certo? Tenho aqui a linha onde eu formo um ângulo, certo? Então, esse centro é igual, tá? Ou 1 igual ao 2, porque elas estão uma dentro da outra. Veja a diferença da não secante, certo? Que eu peguei um pedacinho do raio de uma, um pedacinho do raio de outra e ainda tinha o ponto A e o ponto B. Aqui não, aqui a origem é o mesmo. O ponto O1 é da circunferência 1, é a mesma origem do ponto O2, que é a circunferência 2, certo? Então, é a mesma origem. Então, daqui para cá vai ser o raio 1, certo? E a segunda medida daqui para cá é o raio 2, certo? Então, esse pedacinho é o raio 1, que é a mesma coisa daqui, e ela toda seria o raio 2, que é esse pedaço daqui. Então, elas são concêntricas. Por quê? Porque elas possuem o mesmo centro em comum. Concêntricas, certo? Mesmo centro em comum, ok? Então, espero que vocês estudem bastante. Essa parte de circunferência é um assunto bastante complexo, então eu espero que vocês estudem bastante tanto essa parte teórica quanto a parte dos cálculos, que também é bastante trabalhosa. Então, revejam aí as que são secantes, as que são tangentes e as que são não secantes, e principalmente as concêntricas, certo? Agora nós vamos encerrar a nossa anotação de hoje e vocês vão ficar aí ainda com o caderno e vão colocar a nossa atividade para casa desse início de semana. Coloquem a data de hoje e a atividade de casa, certo? A nossa primeira questão, vocês vão utilizar a régua e o compasso, certo? E vão fazer a lápis o tracejado das circunferências. Traçar, a gente sabe que são duas circunferências concêntricas. De raio. Então, na letra A. Se eu sei que são concêntricas, são duas circunferências. Então, uma e outra. Então, vocês têm que ter cuidado, porque o raio de um, eu já sei que o raio da outra é o dobro. Então, eu tenho que ter muito cuidado quando eu for traçar de fora e depois traçar de dentro. O ideal é começar traçando primeiro a de fora, depois a de dentro. Se você preferir traçar primeiro a de dentro, depois a de fora, não tem problema. Mas aí é uma dica, certo? Então, na letra A, raio de 3 centímetros. Por que eu só vou dizer o raio de uma? Porque eu sei que o raio da outra é o dobro, não é isso? Então, raio 3, você já sabe que o raio é 6, certo? Na letra B, eu vou ter um raio de 1,5 centímetro. Então, eu já sei que a outra vai ter um raio de 3, que é o dobro. Letra C, raio de 5 centímetros. Letra D, se o raio é de 5, a outra tem 10, certo? O raio de 2,5 centímetros. A outra vai ter um raio de 5. Então, essa parte bem simples, vocês vão ter que ter muito cuidado para traçar
essas circunferências concêntricas. Vai dar trabalho? Vai. Não é fácil desenhar uma circunferência dentro da outra, utilizando medidas precisas. Então, tomem cuidado. Façam as atividades com calma. Tenham uma boa semana e boa aula a todos.